O episódio de hoje será um pouco diferente. Hoje eu, a Drica, o Antônio e o Arquimedes voltamos a nos encontrar para conversarmos e expor nossos pontos de vista sobre o filme Nosso Lar 2. Fique esperto, porque neste episódio pode rolar alguns spoilers. E se você quer saber como foi a entrevista com Wagner de Assis, volta lá no episódio 22 e tire todas as suas dúvidas. Antônio, depois da nossa entrevista com Wagner de Assis, você acha que o filme atendeu às suas expectativas? Como que foi para você? Ó, confesso que eu estava bem apreensivo ali, né? Por tudo que a gente conversou. Quem não assistiu ainda a entrevista, volta lá para assistir a entrevista com o Wagner de Assis. Eu confesso que eu acho que ele até foi um pouco arriscado, né? Porque para atender todo mundo, a gente chegou a conversar um pouco antes, como que atende tanto aquela pessoa que não conhece, aquela pessoa que conhece mais. Mas atendeu sim as minhas expectativas, apesar de eu achar que ele foi um pouco ousado de mostrar vários assuntos ali ao mesmo tempo, de pegar um livro super difícil, mas atendeu, com sérios riscos que eu acho que ele correu, não sei o que vocês acham. Eu acho que concordo com o Antônio, e porque até o Wagner mesmo na sua entrevista, ele falou que teriam níveis de entendimento, né? Então quando a gente estuda, né, a doutrina, estuda os livros, então a gente percebe ali algumas informações que são um nível um pouco mais, né, para quem se debruçou sobre o livro, para quem pesquisou as informações. Então, eu também concordo com o Antônio ali, que teve algumas coisas que, né, que a gente que está aqui, assim, estudando, falou, uau, né, ele foi até aí, né, mas foi bem interessante. Adrica, aproveitando, na nossa conversa mesmo com Wagner de Assis, a gente falou que o livro aborda várias histórias. E a gente ficou intrigada, né? Como que ele trabalharia essas histórias? Na sua opinião, como que ele construiu essa narrativa, transformando tudo numa história só? Me mostra o teu ponto de vista da ligação do livro com o filme. Foi bem. A minha expectativa era alta, justamente porque como a gente já estudou o livro, então nós percebemos que tem muitas histórias. E aí, quando ele foi construindo os personagens, nós percebemos que algumas histórias que determinado personagem passava, no livro era outro personagem. Só que não dá, né, para colocar. Quando você vai fazer um filme, você precisa costurar uma história, tudo certinho. Então, o que eu achei bem interessante foi justamente dele poder trazer as mensagens mais importantes, porque cada história do livro, ele traz uma mensagem. Então, ele trouxe, então, um determinado personagem passou por uma situação, depois passou por outra, e ele conseguiu passar para a gente a mensagem. Então, com cada situação que ele trouxe, né, no livro são, né, várias outras historinhas, ali ele condensou nos personagens principais, mas eu acho que o foco ele atingiu, né? O objetivo foi atingido, que é passar as mensagens do livro. Né? Drica, como você até tem, né, o grupo de estudo, vocês estudaram o livro, então você acaba, né, entendendo bastante. Então, na verdade, são várias histórias no livro, e aí ele colocou alguns personagens e foi trazendo as histórias de outros personagens para aquela narrativa central. Então, às vezes, no livro aconteceu algo sei lá, com o Vicente, mas ali ele acabou relatando como aconteceu com outra pessoa, para conseguir deixar um pouco mais palatável, é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, você vê no livro, você tem várias narrativas com vários personagens. E ali, vamos supor, a gente vai pegar ali a história do Otávio, que é um dos personagens. O Otávio, ele viveu ali na linha dele de história do filme, ele viveu histórias que são relativas no livro a outros personagens. Mas ele conseguiu montar uma narrativa do Otávio para passar várias mensagens, né, que no livro ele passa os outros personagens, que são muitos, né, um livro que tem muitas histórias.
Então, Ou eu achei seja, a interessante nossa isso. dúvida que a gente teve, que as histórias não ficaram de fora. Ele achou uma forma de colocar essas histórias, mas com um enredo só. Exatamente, são menos personagens, mas as essências, a essência das mensagens, ele diluiu nesses personagens. Então, isso que ficou interessante. Então, se ele vai falar de uma mediunidade fracassada, lá ele tem, por exemplo, 3, 4 ali que ele está passando sobre mediunidade fracassada. Ali ele condensou em 1, ou 2, ou 3 personagens. Então, ele passou a mensagem, ele só precisou ali readequar para também não ficar uma infinidade de personagens. Então, acho que isso ficou bem interessante no filme. Eu percebi também, Delica, que ele consegue, dentro disso que o Antônio falou, né? Ele consegue deixar claro tanto alguns. Para a gente que estuda, tem muita coisa ali que eu acho que ficou mais fácil de identificar, ok. Mas tem muita coisa que acrescenta um entendimento que talvez a maioria das pessoas, elas, sei lá, endeusam um médium, acha que o médium é uma pessoa diferente e tal. E o filme deixa isso muito claro, né? Tem uma parte, até já vou até começar a comentar partes que eu achei interessante, que o momento que o momento que ele fala que o Otávio e o Isidoro na mesa e o Otávio brinca, né? Fala assim, meio que esnobando, sei lá, fala assim, esses mortos estão aí, não tem o que fazer, não? Vamos ficar aqui? Eu achei assim, e se ele coloca o cara lá embaixo de novo, você vê que é um personagem, né, do livro com um potencial mediúnico refinado, né? Ele tem essa facilidade da psicografia tal, e de enxergar situações, mas que ele não precisa fazer nada até esse momento, nada assim diretamente do trabalho que a gente fala tanto nas casas espíritas, que é o trabalho com Jesus, né? Sei lá, a gente sabe que a mediunidade, ela tem a característica de se desenvolver com o tempo. Mas, naquele momento, para mim ficou claro isso, que você não precisa ser santinho para ser médium. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ele tem a mediunidade desenvolvida, mas ele não tem a educação mediúnica. Então, por isso que a gente, né, nas casas espíritas, a gente bate tanto nessa tecla da educação, né? Então, a educação mediúnica, ela é muito importante, até para você entender o que está acontecendo, né, com você, como você lida com aquilo, para que aquilo serve. Então, isso que é muito importante, que ele não teve, né? Ele simplesmente, a índole ali não era muito favorável, ele tinha aquela mediunidade aflorada, mas ele não tinha a instrução também, né? Aquilo de o médium conseguir ver um espírito próximo de alguém, né? Ah, você tem um espírito muito elevado, ou um espírito está te acompanhando que não é tão legal. Isso foge da ética que a gente estuda, né, Drica? Foge desse controle da mediunidade, né? De saber as horas certas e de usá-la a favor do bem, né? Exatamente, mas a gente tem que analisar também o contexto da época, né, que não tinha, ali estava iniciando uma casa espírita, então não se tinha, assim, cursos estruturados igual a gente tem hoje em dia, por isso que hoje em dia a gente bate muito nessa tecla da educação, tanto na educação de uma escola, né, iniciática, depois de uma educação mediúnica, mas naquela época, né, era um pouco mais complicado. Então, E a própria intenção do Otávio, porque ele estava falando isso para uma pessoa que tinha dinheiro na época, né? Então, ele tinha interesses naquela fala dele, né? Que aproveitando que você comentou sobre vários níveis de conhecimento, o próprio Wagner falou que ele ia fazer um filme que todo mundo pudesse assistir, mesmo quem era espírita, quem não era, e dos vários níveis de conhecimento. Como que você entendeu isso no filme? Eu volto, né, a falar isso, assim, sabe, a gente que estuda, algumas coisas reforçaram pra gente, né? Mas para quem não entende nada, né, e pensa aquelas coisas assim, ah, quando eu morrer, eu vou direto pro céu, ficar lá e coisa e tal.
E a gente percebe o Isidoro ficar, ainda com o conhecimento espiritual que ele tinha, ele ficar perdido, né? O pessoal chega na casa dele para aquela reunião lá, e ele começa a falar com as pessoas, fala, meu, ei, hoje não vai ter reunião, ei, e todo mundo assim, não, né, não estão enxergando ele. Eu acho que isso aí, esse ponto para mim já é interessante. Ele por si só, acho que já traz um entendimento bem bacana, sabe, para esse senso comum que a gente, né, no caso, antes de entender sobre o espiritismo, sobre a vida, a nossa vida futura, né, e existem mais partes lá, com certeza, que eu acho que dá para clarear essa ideia para as pessoas. Pode falar. Eu já acho que, como ele tentou abordar desde o simpatizante até a pessoa que está conhecendo o espiritismo, e tentou abordar um espectro muito grande, eu vou falar pela minha mãe. Ela teve muitas partes que ela não entendeu, porque era um assunto mais avançado. Então ela saiu com. Eu entendi algumas coisas, mas outras coisas eu não entendi. Não é que passou despercebido por ela. Ela teve uma relevância grande no filme, ela não entendeu. Aí, se você pega, por exemplo, o meu filho, que já entende um pouco, faz o Evangelho no Lar e conhece um pouco mais, ele teve muitas dúvidas. Eu achei as dúvidas dele bem interessantes, porque já eram dúvidas que despertavam curiosidade. Então, eu acho que as pessoas que não entendem muito do espiritismo, elas sofrem um pouquinho mais para esse filme. Eu achei que tecnicamente ele foi um pouquinho avançado. E não estou falando que é ruim, tá? Eu adorei. Tinha que conversar com todos, né? Como ele disse. Eu saí de lá com a seguinte dúvida, assim, sabe? Eu sou trabalhador, sou servidor. O quanto eu tenho me esforçado para melhorar a minha conduta moral, a minha conduta espiritual, e vendo como a Drica disse, né, os erros que se cometiam com o conhecimento que eles tinham para a época, ok, mas só que eu continuo cometendo erros que não condizem com o que eu já entendo, sabe? Esse negócio da gente. É o esforço, né? O espírita é isso, né? Como é que é a frase, né? Reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço em se conduzir no bem e tudo mais, né? Então, assim, o quanto eu erro no contato com as pessoas que eu tenho mais próximas, que é a família, né? O quanto isso vai pesar para mim na parte do meu desencarne, né? O quanto eu sou apegado às coisas que eu acho que eu não sou, né? E a diferença que isso vai fazer no outro plano, sabe? Eu acho que tudo isso ali para mim, eu saí com essa, eu falei, meu, eu não odeio, assim, eu não me lembro de desejar o mal de certas pessoas, de alguém que eu tenha tido problema, mas o quanto os pesos e as medidas, sabe? Dos erros que eu tenho para os erros que eram cometidos nessa época. Essa dúvida me ficou na cabeça. Será que vai ser diferente comigo? Não que eu queira desencarnar tão cedo, tá bom? Deixa para a hora certa. Eu acho que, puxando o que o Antônio falou, né, dos níveis de entendimento, eu também acredito que ficou um pouco para quem não tem tanto aprofundamento na doutrina, algumas coisas ficaram assim como um ponto de interrogação. Novamente, isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso pode também despertar uma curiosidade nas pessoas. De repente, poxa, mas não entendi como funciona tal coisa. Deixa eu procurar, né, para ver como é que funciona. Então, isso pode despertar mesmo uma curiosidade, né, e tem realmente os níveis de entendimento. Achei interessante. Ele não é tão mastigadinho quanto foi o Nosso Lar. Agora, falando de curiosidades, eu te confesso que dá pra gente ficar 3, 4 horas só estudando as curiosidades do filme, então foi bem rico, né? Foi bem rico o filme, mas voltando um pouco no que o Ark falou a respeito do Isidoro, dessa questão dele ser espírita e não ir direto para o nosso lar, né, o que a gente imagina. Mas ele ficou com coisas para trás, a criação do filho, mas principalmente ele tinha uma missão que ele não cumpriu. E eu acho que é aquilo que mais segurava ele, né? Ele mesmo fala: se eu não conseguir cumprir, pode me trazer de volta. E fizeram. Então ele fica atordoado por causa disso, né? Então a intenção é sempre muito boa do espírita, mas não quer dizer que a gente está no caminho certo com relação aos nossos planos, né? Mas o Antônio falou uma coisa muito interessante
a respeito das curiosidades. Dri, uma das curiosidades bem interessantes que você achou, diga uma para mim, por favor. Bom, eu vou dizer duas. Se pediu uma, eu já vou dizer logo duas, né? Porque elas estão interligadas, que é o cordão de prata e o desdobramento. Então, achei bem interessante eles abordarem no filme o cordão de prata, né, como é que funciona, e o desdobramento, que é quando você, né, quando o seu espírito, enquanto você está lá repousando o seu corpo, o seu espírito sai, e ele pode receber as orientações, né, ou ele pode encontrar alguns outros espíritos familiares, né, então, muitas vezes a gente acorda ali com sensações boas e pode ter realmente tido algum encontro bem positivo, né, enquanto a gente estava, nosso corpo estava descansando. Eu achei isso bem interessante ser mostrado no filme. Eu lembro de um evangelho na casa, né, o seu Hélio, né, o Hélio Delanossi, ele comentar sobre isso daí. Interessante que os momentos difíceis, né, na nossa vida, né, naturalmente a gente está aqui para isso, né, para as provas também, né. E ele fala isso assim, né, quando a gente começar a se sentir perdido, entre aspas, né, nos nossos objetivos, está difícil conseguir, parece que não vai dar, na nossa prece, antes de dormir, a gente pedir um encontro com os engenheiros, né, da nossa existência, né, e acho que conversa com isso que você acabou de falar, né, Drica? Exatamente, é um ponto importante para colocar, né, o preparo que a gente precisa ter, e inclusive no livro é abordado isso, né, para quem lê o livro, esse cuidado que a gente precisa ter ao dormir, né, as orações e tudo mais, bem lembrado. O cordão de prata foi até assunto aqui em casa, né, porque eu lembro que a primeira vez que foi mencionado o cordão de prata, se eu não me engano, foi no Velho Testamento, Eclesiástico, alguma coisa do tipo, onde é falado, né, que quando rompe o corpo, né, rompe o cordão de prata, o corpo fica e o espírito vai. Então, desde lá de trás tinha esse conhecimento sobre um cordão que liga os nossos vários corpos, e aí durante o sono a pessoa, um dos corpos vai, né, pode até chegar em esferas superiores, ou pode andar por aqui, e no filme mostrou, né, o cordão de prata, a menina dormindo e ela agindo no próprio plano terrestre, né, indo lá ajudando a irmã, ou, né, outras pessoas quando dormem vão para esferas elevadas, e o cordão que dá aquela esticada, não tem mais que se romper, aí é o fim, né? Então ficou muito nítido o cordão de prata, que é algo que a gente fala bastante, né? Eu não sei vocês, mas uma coisa é a gente ler o livro e ficar na imaginação. E a partir do momento que ele coloca isso no filme, e você vê, óbvio, que é a visão dele, né? Mas é bem representativo. Qualquer dúvida que a gente tenha vai embora, né? Quando a gente vê aquilo. Uma das coisas que eu achei bem interessante é que nessas histórias que ele conta, que tem um enredo, são pessoas conhecidas que obsediam as outras. São pessoas que estão no vínculo ali da família, né? E se a gente for pensar, a gente tem obsessores de outras vidas que podem nos achar aqui, tem obsessores que estão numa frequência, na mesma frequência que a gente está, e que a gente pode nem conhecer, nunca ter se esbarrado. Imagina o Otávio fazendo tudo aquilo, né? Causando todos aqueles problemas só naquela existência que a gente teve. Imagina a influência que a gente não tem de vidas passadas, de frequências que a gente faz agora. Então, isso daí foi uma das coisas que me veio à mente, pensando no filme. E você, Antônio? O que você achou de curioso no filme? Boa. Para quem está aqui dentro da questão da aliança, sabe que a gente tem a Escola de Aprendizes do Evangelho. Fica até o convite aí para quem pensa um dia em entrar numa escola, né, uma escola iniciática. E aí, conversando com a turma, né, a gente fez caravanas para a gente poder assistir o filme, foi bem legal esse movimento. E um ponto que destacou durante a conversa que a gente teve na escola foi os diferentes níveis de frequência de cada personagem e como que isso faz a pessoa se sintonizar com um local. Então, por exemplo, o Isidoro, né, que era aquele médium
que acabou, né, não conseguindo completar a sua missão, quando ele desencarna, a frequência dele fez ele ficar no próprio plano terrestre. Então ele ficou bastante tempo, né, jogado lá na árvore, ele não conseguia nem ir para cima e ele também não foi para um lugar ruim, como, por exemplo, aconteceu com o Otávio, né? O Otávio, ele ficou um tempo aqui no plano terrestre e uma hora ele acabou indo para um local muito profundo, muito negativo, de acordo com a frequência dele. Eu costumo brincar como se fossem estações de rádio, né? Ele atingiu uma estação de rádio, é quase como o plano terrestre é de 80 a 100, né? As rádios de 80 a 100. O Isidoro ficou ali naquela mesma frequência, o Otávio chegou uma hora que foi para 70, foi para 60, ele acabou indo para um lugar mais profundo. E quando a gente olha, por exemplo, o Anacleto, ele, né, que é o personagem principal, né, que acaba passando ali durante todo o caminho, né, que era o Edson Celulari, desculpa, o Otton Bastos, né, o Anacleto, ele estava numa esfera superior ainda à do Aniceto. Então, como que o que Jesus colocou, né, olha, para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente conseguir fazer a caridade, são formas da gente aumentar essa nossa frequência. E a gente vai, após o nosso desencarne, para um lugar de acordo com a mesma nossa frequência. Ali ficou muito claro para mim essas diferentes frequências e como você pode entrar em lugares acima ou abaixo de acordo com a tua espiritualização, né, que acho que é o objetivo maior que a gente fala bastante no espiritismo, na reforma íntima, essa espiritualização, essa elevação de energia, né? Para mim ficou bem claro essa parte. Isso, para mim, assim, em atitudes, quando eu começo a olhar para mim, né, e me preocupa muito, assim como aconteceu no filme. Claro que não com a intensidade de como é lá, mas a criação que a gente pode ter com os nossos filhos, né? Até que limite que a gente tem que ser grosso, tem que ser firme, quer dizer, né? A gente tem que ser mais firme com eles, né? Não sei se a gente vai, se pode dar tanto spoiler assim, mas é um momento assim bem tenso que ele vive, né? O Isidoro vive com a família, que ele é bem, digamos, grosso com o filho, por o filho não ter participado do trabalho assistencial que ele prestava na casa deles, né? Assim, ele deixa o moleque sair da mesa com fome, sabe? Ele dá uma bronca no menino assim que eu falei, meu Deus, até quando a gente deve dosar, né, essa forma de impor aquilo que a gente acha que é o melhor, né, para a moral, para os valores da criança, né? Esse ponto, assim, para mim ficou bem, sabe, marcante, assim, que me trouxe para casa pensando, falei, nossa, o quanto eu tenho que ser firme e o quanto eu tenho que ceder, né? Eu não vou deixar sair com fome da mesa nunca, eu acho. Eu acho que aí tem muito de um autoconhecimento e uma autoconsciência, né? Porque, então se eu deixar o meu filho com fome, eu estou sendo errado independente de qualquer situação? Acho que não, depende de qual era o sentimento que estava por trás, né? Então acho que talvez quando ele deixa o filho dele sem comer, ele estava forçando o filho a fazer caridade, talvez ao invés de ensinar o filho a fazer caridade, ele estava forçando. Então acho que, por isso que essa parte da frequência eu acho legal, né? Se você é duro, mas com amor, com uma frequência elevada, porque você quer o bem, você quer que a pessoa não caia lá na frente, é uma coisa. Agora você está descarregando talvez a sua frustração, a sua raiva, porque fica muito nítido ali, né? Ele falava de amor, de amor, de amor, mas ele não conseguia talvez materializar aquele amor, e a própria esposa, né, acaba de alguma forma dando um toque para ele, né? Cadê o amor que você está falando? E eu sou palestrante, então quando eu vou fazer uma palestra, nossa, é cada puxão de orelha, né? Porque se vem aquelas ideias para a gente acabar falando para as pessoas, talvez o mentor tá cobrando. E aí, como é que tá o teu perdão? Como é que tá a tua caridade, né? É aquele negócio, a boca, o ouvido mais próximo da tua boca é o teu, né? Acaba ficando para você. E isso que você falou, né, da esposa dele falar amor, 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 né? Que é o que ele pregava e tal. Mas você vê que, no fundo, a intenção era boa, porque ele falava o quê? Ele justificava como? O mundo lá fora é duro também, né? É duro, ele pode... eu tenho que preparar meu filho para esse mundo lá fora. Então, assim, fica nessa, né, de a gente tentar ler da melhor forma essa situação que o garoto vive no filme. Mas, por outro lado, né, até me chama a atenção aqui um ponto, né? O André Luiz, no primeiro filme, ele fazia o que todo mundo fazia.
ele era igual a todo mundo na sociedade, ele bebia, ele tinha talvez uma vida sexual não regrada, ele fazia igual a todo mundo, ele fazia, mas não deixa de ser errado, porque ele fazia o que todo mundo fazia, ainda continua sendo errado. Então, isso é um sistema de aprendizado também. Poxa, eu fui duro porque o mundo iria, né, prejudicar ele, mas continua sendo errado isso, né? Então, você acaba recebendo de retorno aquilo que você faz como uma escola, né? Acho que esse processo reencarnatório nosso é uma escola, né? E a Drica conscientizou a gente no sentido de aquilo eram outros tempos. Os pais eram realmente mais severos, mas então pode ser que seja naquela época fosse daquele jeito, né? Então, hoje a gente já evoluiu um pouquinho na criação, a gente já, eu acho que tem um pouco mais de amorosidade, mas precisa desenvolver mais, pelo menos ao meu ver. O Isidoro não bateu nele, né? Vamos tentar enxergar isso, né? Ele não bateu, não deu palmada, né? Foi menos tão grosso que a maioria da época, de certa forma. Rodrigo, você falou do cordão de prata e vamos pensar que com a quebra desse cordão ocorre o desencarne, né? E isso é mostrado numa cena em que o Fernando está próximo ao desencarne, e aí acontece uma coisa que também impede, né, disso acontecer. Fala um pouco sobre isso. Sem dar muito, né? Enfim, se bem que é um filme espírita, vai ter, né, os desencarnes ali, com certeza. Mas eu achei interessante, né, uma curiosidade, porque ele mostra um processo ali que está para acontecer de desencarne, já é certo que vai haver aquele desencarne naquele momento, mas aí tem alguém que intercede, né? Então tem uma oração feita assim do fundo do coração, né? E aquele momento de melhora do personagem por um outro, ele ganhou como se fosse um bônus ali, para poder ver se ele poderia, pelo menos, né, cumprir uma parte daquilo que ele tinha se comprometido a fazer. Então, achei esse ponto bem interessante, porque mostra que nem tudo está perdido. Às vezes a gente leva uma vida desregrada, ou acha que não tem mais conserto, mas até o nosso último suspiro nessa encarnação, a gente ainda pode fazer o bem, né? A gente ainda pode fazer boas ações, e que inclusive é uma frase, né, que fala lá do livro que eu achei maravilhosa, né, que o bem que você faz é seu advogado ali, né, no futuro, advoga a seu favor. Então, eu achei isso bem interessante, que mostra o quanto é importante, né, aquela oração feita ali com aquele amor, né, com aquela sinceridade. No caso do Fernando, mostrou isso. E eu acho que o Wagner conseguiu abordar bem legal, assim, porque é todo um momento, né? Eles dão a melhora da morte, né? Fica bem claro, porque o Fernando está próximo ao desenlace, e aí eles dão a melhora da morte para que a esposa dele possa sair próximo, né? Então meio que isola. E aí até os espíritos inferiores já vêm ali para tentar esperar aquele momento e poder capturar tipos de energia, até tipos de vampirismo. Eles começam a cortar o cordão, né? Então tem espíritos superiores ali fazendo o processo de desenlace e de repente uma oração de um espírito, né, que estava encarnado, mas era mega elevado, dá essa concessão superior, né? Então, em uma cena mostrou um monte de coisa, desde o desenlace, a melhora da morte, os espíritos inferiores querendo ali a energia, mas no final das contas, a oração e o amor ali acaba vencendo, né? Há quem diga, né, que o Chico Xavier esperava o momento que a gente parasse de fazer prece para ele não partir, para ele partir, né? Que ele pede para morrer um dia que o pessoal está distraído. Né? Ele fala, eu queria morrer um dia que o pessoal está muito feliz. Então, eu já ouvi uma brincadeira dessa, alguém falando sobre isso. Mas sobre o que a Drica falou, o poder da prece, da oração, e aí encaixa uma coisa interessante sobre os valores também, que essa prece, que pelo menos no meu ver no filme, fica claro que é daquele garotinho, né? Que ele vai lá depois conversar com isso no outro dia.
E se vocês percebem o lar que esse garotinho tinha, ele tinha os problemas com a família, né, com o irmão do Isidoro, mas a mãe dele era uma pessoa muito grata, né? Lembra que ela fala lá, né, que que bom que o patrão gostou da comida que eu fiz para ele, né? Então você vê que ali naquele ambiente, certamente, aquele garoto o cuidado que ela tinha com ele, o valor que ela trouxe para aquela família, funcionou, né? O garoto tinha uma pureza que a prece dele rompeu aquele momento que o Isidoro poderia desencarnar. Isidoro, não. Fernando. Deixando a conversa um pouco mais leve, houveram 2 episódios que eu achei muito legal nesse filme, que a menininha tá dormindo e o Otávio chega para brigar com ela, né? Ela tava atrapalhando os planos dele. E aí ele fica meio bravo com ela e vai lá e puxa o pé dela. E como isso é a representação de crenças, né? Nós temos essas crenças na nossa mente, a gente já ouviu as pessoas falando, ou até mesmo a gente, o dia que eu morrer, eu vou vir puxar teu pé. Então, isso daí foi uma coisa que me chamou bastante atenção, e principalmente quando o Otávio ele tá obsediando uma pessoa, e aí ele coloca a raiva, né? Que ele quer que o sentimento de raiva cresça nessa pessoa. E aí ele vai assim, bem no ouvido da pessoa e fala assim, raiva, 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 raiva. E aí aquilo vai inflamando, né, a pessoa, né? E como a gente também não se sente dessa forma. Às vezes a raiva vem do nada. E você fala, mas eu estava bem até agora. Por que essa raiva apareceu? Será que às vezes não é um espírito falando pra gente? Raiva, 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 raiva. Eu achei muito legal essa parte. É a sintonia, né, Antônio? Fala dela de novo, né? É a gente baixar a sintonia e essa espiritualidade com essa missão não tão agradável, a gente acaba sintonizando na frequência deles, né? O que eu acho legal nessas 2 passagens que a Mariana trouxe pra gente é que isso já são histórias que vêm desde antigamente, né? Então, eu vejo que talvez outras gerações que não eram espíritas já falavam disso, né? Tinha sempre a imagem do diabinho e do anjinho que aparece no ombro da pessoa. Na verdade, a gente sempre pode estar conectado com o espírito superior, ou os espíritos que vão estar numa frequência mais baixa vão tentar influenciar a gente, mas para quem que a gente está dando ouvido? Porque vão ter os dois, né? Ou puxar o pé. Eu já ouvi histórias do meu avô, que era católico, mas eles já sabiam disso, talvez não com tanta detalhe técnico como hoje a gente estuda dentro do espiritismo, né? Que aquele médium, ele conseguia, sim, interagir com algumas pessoas ao ponto de puxar a pé dele, ao ponto de incitar o menininho lá, botar fogo e colocar dentro dele uma raiva. Na verdade, ele não colocou a raiva dentro dele, já existia raiva dentro dele, ele só trouxe à tona, né? Porque o espírito obsessor, ele vai atacar em nós, nas nossas fraquezas, né? Por exemplo, se eu, né, não tenho fraqueza com um bolo de chocolate, ele não vai ficar no meu ouvido falando, pede um bolo de chocolate, come um bolo de chocolate, come um bolo de chocolate. Ele não vai ficar falando isso daí. Mas se ele sabe que eu tenho um problema, sei lá, de ciúme, ele vai ficar no meu ouvido falando, olha, tá acontecendo isso, toma cuidado. Ele vai justamente, porque no mundo espiritual tudo é muito claro, né? Aqui na materialidade, nas 3 dimensões que a gente vive, a gente não consegue ver, né, muito do que os outros estão falando. Então ali retratou muito esse processo obsessivo aí que a Mari falou, fica muito claro pra gente, né? Drica, a gente está chegando no final do episódio e eu queria que você lembrasse de uma última curiosidade legal que você achou sobre o filme. Eu acho que a gente pode colocar, quando a gente assiste o filme todo e para refletir, o quanto que a espiritualidade nos respeita. Nós, às vezes, metemos os pés pelas mãos nas nossas missões, né, naquilo que nós vimos ali as missões que não deram muito certo, mas a espiritualidade ali, o tempo todo, aguardando, né, esperando com que a gente, né, amadureça, porque é isso, né, o espírito acaba sofrendo um amadurecimento, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, ali a gente vê algumas situações de dor, mas esse respeito imenso da espiritualidade, né, e que a gente nunca está sozinho. Acho que o filme
passa isso de uma maneira muito bonita. Acho que um exemplo desse de que a espiritualidade espera o nosso tempo e o nosso livre-arbítrio é justamente a hora que a casa vai começar a pegar fogo, né? Que os espíritos vêm para ajudar, mas eles só vêm para ajudar a hora que realmente existe o pedido. Na hora que o Fernando tá lá, falou assim, me ajuda. Então, ele ficou bastante tempo ali. A espiritualidade falou assim, olha, tem que partir de você. Né? Você tem que realmente desejar e ver o que está acontecendo. E aí, quando começa a questão do incêndio, aí o Fernando eleva, né? Isidoro. E aí o Isidoro, desculpa, o Isidoro que estava caído lá, e aí quando começa o incêndio, então o Isidoro, ele eleva o pensamento e pede ajuda, aí começa um processo de socorro, caso contrário, a gente não vai interferir no teu livre-arbítrio, e aí só uma outra curiosidade nessa cena, né, porque eu sempre esqueço o nome ali, mas o Aniceto, né, que é o Edson Celulari, ele tem até uma bicorporeidade ali, né? Ele fica ali fora, sendo protegido pelos outros espíritos, e ele tá lá dentro da casa, então ele aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, para conseguir convencer o menino a apagar um incêndio ali, a não continuar o incêndio. Mas tudo isso só aconteceu quando a pessoa levantou a mão e pediu ajuda, né? Antes disso, eles não iam interferir naquele processo, né? Antônio, você lembra de mais alguma curiosidade do filme? Olha, teve uma que foi até um assunto aqui em casa que eu achei bem interessante. O André Luiz, ele estava junto com o Vicente, né? Então o Vicente também era um aprendiz ali, né? Ficava bem claro ali, tinha o Aniceto, que estava ensinando bastante o Vicente e o André Luiz. E quando eles fazem a missão deles, eles vêm aqui para a Terra, né, mais para o nosso plano, os espíritos mais superiores, eles conseguiam, por exemplo, passar pela porta, né? Eles conseguiam transpor, e o Vicente, ele não conseguia, então mostrava bem que ele ainda estava aprendendo algumas coisas do plano espiritual, né? Não passar pela porta, e aí tinha que, às vezes, esperar a porta abrir, ou pegar na mão dele e trazer, por essa questão de conhecimento. Tanto que, quando ele está aqui, né, dentro dessa caravana, vamos dizer assim, ele vai até a casa dele para visitar, mostra, acho que um pedacinho da trama ali, aí eu não sei, né, Drica, se tinha isso dentro do livro mesmo não, mas mostra um pedacinho da trama, né, onde o irmão dele causou um mal para ele, e aí quando ele fica com raiva, ou quando algum sentimento negativo aparece dentro dele, automaticamente ele entra em sintonia com o umbral, e aí ele vai parar no umbral. Então mostra como os espíritos desencarnados, eles estão ainda suscetíveis a questões um pouco mais mundanas ali. Aí já tem outros espíritos mais acima que já não sofrem com isso, né? Eu comentei isso aqui em casa e o meu noivo me lembrou de uma coisa. Ele falou assim: no nosso lar, o André Luiz acontece a mesma coisa com ele, né? Ele vai visitar a família, dá aquela balançada, volta a sofrer de novo. E isso é bem interessante. A gente acha que as pessoas evoluem e acabou, atingiu aquele patamar, tá pronto. E não, a gente sofre essas influenciações, né? A questão dos sentimentos menos elevados, aquilo pode atrapalhar a gente de certa forma, né? Então a gente tem que estar vigilante sempre. E aí, gente, eu queria partir para a finalização deste episódio. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o que fez sentido para vocês no filme, qual a mensagem, a essência desse filme que ficou para vocês. Vou começar aqui. Para mim, acho que uma essência muito grande é que existe esse suporte do plano espiritual. E todos nós temos algum tipo de missão, algum tipo de objetivo, né? Então acho que a gente não veio aqui a passeio. Então a gente tem um propósito, um objetivo. Se a gente conseguir se conectar com o plano divino, a gente pedir ajuda, a gente vai tendo mais clareza sobre o nosso plano. Então, e sempre que necessário a gente vai ter apoio, a gente não está sozinho, né? Não é que, nossa, eu tô com um problema aqui e os espíritos superiores e Deus esqueceu de mim, não. Talvez eu estou esquecendo de pedir ajuda para eles. É muito mais fácil eu estar esquecendo de pedir ajuda do que eles não estarem me ajudando. Então, para mim, o suporte do plano espiritual nessa jornada que eu estou inserida e os propósitos e os acordos que talvez eu tenha feito e não esteja lembrando, ficou muito marcante. Então, eu
busquei um pouco mais tentar não falhar como aqueles médiums, porque ficou muito claro ali os médiums que falharam. Poxa, acho que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Talvez eu já tenha cometido erro, talvez eu tenha sido uma daquelas pessoas, né? Talvez não, mas conseguir aprender com esse erro deles para que a gente possa ter uma jornada um pouco melhor foi talvez uma essência que me marcou bastante. Eu acho que eu tirei muito já tendo, né, tendo estudado o livro de uma maneira mais aprofundada através do grupo de estudos, mas eu acho que o filme, ele foi de uma delicadeza e ele deixou, assim, bem claro o quanto que a espiritualidade nos ama, o quanto, às vezes, por muitas vezes, a gente se sente sozinho, né, como o Antônio comentou, o quanto a gente pode acessar esses nossos amigos espirituais através de uma oração feita ali com o coração aberto mesmo, o quanto a gente recebe de ajuda, que às vezes a gente pretensiosamente acha que não, né? Ai, ninguém me ama aqui, Deus me abandonou, né? Como o Antônio colocou, mas inclusive a gente vê ali na cena final o quanto de amor tem na espiritualidade simplesmente na espera de um espírito, né, que está ali num processo evolutivo e a espiritualidade está aguardando porque cada um tem o seu tempo, né? A gente toma as nossas atitudes e a gente precisa arcar com essas consequências. No mundo espiritual não tem barganha, né? Então eu acho que o filme deixou isso muito muito claro, né? Esse amor que a espiritualidade tem por nós, né? Esse amor sublime, que é um amor que a gente tem dificuldade ainda de entender. Muito legal, Drica. E eu pensei a mesma coisa, assim, jogando exatamente para essa último trecho do filme, né? Que eu até eu até brinquei com o Edu que estava do meu lado, né? A gente assistindo o filme, a hora que acaba, eu falo assim, a hora que passa essa cena, o, o Otávio sendo recebido lá, né? Pelo Anacleto, é isso mesmo? Quando ele volta para o plano espiritual superior, lá ele sendo recebido de volta pelo Anacleto. Aniceto. E aí eu brinquei que Aniceto, mas ele ia tá venerando. Todo mundo lá. Tá todo mundo lá, exato, perfeito. E sei lá, eu brinquei assim, se eu tivesse lá, eu ia falar assim, bem-vindo de volta, vacilão, sabe? Estamos aqui. Eu enxerguei aquela cena dessa forma. Mas para mim, o que mais marcou, assim, é o orar e vigiar, sabe? Mais uma vez, sabe? A gente ouve isso na casa espírita, a gente ouve isso no curso de média, a gente ouve isso no evangelho, a gente ouve isso na escola de aprendiz do evangelho, e a gente ouve isso no filme. Então, ou seja, eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar praticar com mais afinco, assim, sabe? De perceber os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente para que a gente diminua a chance daquele tipo de situação ocorrer, né? A gente sabe que o sentimento ruim tá aqui, sabe? A gente vai sentir, mas a ideia é diminuir o tempo que a gente tenha com ele, né? Raciocinar para ele, para afastar ele da gente o máximo possível e sintonizar com o bem, né? Que as coisas boas com certeza estarão com a gente. Só reforçando o seu ponto do orar e vigiar, Arquimedes, porque todos eles achavam que estava fazendo a coisa correta. Todos eles não tinham convicção, nenhum estava ali, mas no final houve a falência ali de alguns pontos, né? Talvez o orar e vigiar vai ajudar muito a gente a entender que está certo e que está errado, né? Este foi um episódio diferente. Hoje tivemos a presença do Antônio, da Drica, aqui também participando, junto com o Aki comigo. Esse é um formato novo e a gente queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse tipo de formato, que na realidade é um bate-papo. Podemos trazer novamente esse tipo de conteúdo. E aí, deixe suas perguntas também, deixe suas curiosidades, interaja com a gente. Se você não viu o filme, vá para os cinemas assistir. Todos nós assistimos e vale muito a pena. E convidamos você a nos seguir nas redes sociais. Com pesquisa, roteiro e apresentação de Mariana Moura,
Antônio Costa, Adriana Geraldo e Arquimedes Santos, e com edição de Arquimedes Santos, ficamos aqui e esperamos você no próximo episódio. Fiquem com Deus!